Mateus 6, de 9 a 13. Pastor Paulo Brasil. Quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a oração dominical, né? Toda. E depois nós vamos expor hoje à noite apenas a primeira petição. E se Deus permitir, no próximo domingo faremos as duas últimas petições da primeira parte da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, Senhor, na tua presença nós nos encontramos e te pedimos que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando nós falamos na primeira petição, nós vimos, não é, e no domingo passado, a expressão, o que significa a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Hoje nós vamos adentrar na primeira petição que diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Essa expressão, irmãos, santificado seja, e a expressão nome, né, o termo nome, na cultura bíblica, ele não significa exatamente o que para nós significa. Quando se fala o nome de Deus, não é? Nós não estamos falando um nome que o representa simplesmente, mas aquilo que ele é, aquilo que é a sua essência e aquilo que ele faz. O nome tem a ver com a essência da pessoa. Isso é tão claro que no Antigo Testamento, quando Deus mudava a missão de alguém na história, ele mudava o nome da pessoa. Ele chama Abraão e diz: você vai ser o pai de uma multidão de povos. Por isso se chamarás agora Abraão, não Abrão, Abraão. Então, isso vai ocorrer também com Jacó. Quando ele luta com um anjo, ele diz: o teu nome já não se chamará mais Jacó, mas agora Israel. Significa príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. A mudança do nome muda a essência, muda a obra, a realização da pessoa. Então, quando nós falamos santificado seja o nome do Senhor, nós não estamos falando de outra coisa a não ser daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz, na sua essência. E por isso, irmãos, é importante nós nos determos nessa petição, hoje, na nossa exposição da palavra nessa noite, porque nós precisamos percorrer a Bíblia com a intenção de entender o que significa o nome de Deus e qual o nome que Deus tem. E exatamente qual o nome que Ele tem. Agora, um outro ponto muito importante no texto, não é? Quando nós pensamos santificado seja o teu nome, dentro da nossa sociedade, além da nossa cultura, além desse aspecto estético do nome, que você dá o nome porque está ligado a um parente, não pelo que a pessoa é, até porque você não tem condições de saber isso, mas quando você dá nome a alguém, você dá mais por uma questão da moda, da época, ou familiar, associação com parente, ou coisa assim. Também, muitas vezes, nós usamos o conceito de nome para dar poder ao nome à parte da pessoa. É comum, por exemplo, nós cantarmos alguns cantos que dizem assim, não é? Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, o que é que acontece? E eu pronuncio o teu nome, todos os problemas se acabam.
todos os problemas se foram, só porque eu pronunciei o seu nome. Percebe que esse tipo de conceito também é equivocado, porque o nome de Deus não é esvaziado dele. E dizer o nome de Jesus não é uma palavra mágica, é submeter-se a ele. Daí, uma expressão muito forte na Bíblia é: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu lhes darei. Jesus Cristo diz isso. O que significa pedir em nome de Jesus? No nome dele. Significa dizer que eu estou pedindo e me submetendo à vontade dele. Quando eu digo, eu peço no nome dele, não é porque o nome dele é uma palavra mágica que vai abrir as portas dos meus desejos. Quando eu digo, eu oro no nome de Jesus, eu estou dizendo, eu estou me submetendo à vontade dele, àquilo que ele é. Dessa forma, nem o aspecto estético, nem o aspecto mágico, do nome pode ser usado aqui nesse contexto, mas sim o que exatamente o nome significa. Daí nós vamos tentar percorrer a Escritura com o objetivo de encontrar o significado dessa expressão. Veja só, irmãos, se nós vamos orar no nome dele e pedir que o nome dele, que seja santificado o teu nome, naturalmente eu vou ter que conhecê-lo. Que seja santificado o teu nome. O que é exatamente isso? Se eu não sei o que é o nome, eu não sei exatamente o que é ser santificado. Então eu preciso conhecer quem é Deus. Eu preciso saber quem Ele é, para que eu possa orar. Isso é um princípio fundamental em qualquer princípio de adoração e de oração. Sem conhecimento, você não pode adorar a Deus verdadeiramente. Isso é um princípio fundamental. Quando a nossa geração caminha para a ignorância intelectual, a ignorância teológica, a ignorância de saber quem é Deus, cada vez mais eles se aproximam de uma comunhão com Deus à parte do conhecimento. Isso é perigoso, porque você se aproxima daquele que você não conhece. Você fala com aquele que você não sabe quem é. Interessante isso, porque no Evangelho de João, no capítulo 4, na narrativa da mulher samaritana, Jesus repreende a mulher samaritana dizendo assim: vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Nós adoramos porque o conhecemos. Veja que coisa impressionante. Vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Como é que eu vou adorar verdadeiramente se eu não conheço? Como é que eu vou santificar o nome do Senhor se eu não conheço? Se eu não sei quem Ele é e quais os seus atributos e o que Ele exige de mim? A coisa é tão mais séria que no capítulo 16 do mesmo Evangelho de João, Jesus Cristo fala aos seus discípulos dizendo: muitos vão levar vocês às praças e aos tribunais, e lá eles vão matá-los, vão surrá-los, e com isso eles vão dizer que estão prestando culto a Deus. Aí o texto diz: mas eles fazem isso porque eles não conhecem a Deus. Veja, eles vão matar vocês, dizendo que estão cultuando a Deus, mas eles não conhecem a Deus. Veja, como que pode glorificar e santificar o nome de Deus, no caso, se você não conhece, você não sabe quem Ele é. Ora, e por outro lado, se você não conhece, você faz baseado naquilo que você conhece. E o conhecimento da ignorância é agir de conformidade com a mente caída, não com a revelação bíblica. O conhecimento do homem caído é exatamente a inclinação contrária à vontade de Deus. Como é que ele vai santificar a Deus se ele não conhece a Deus? Ele vai até dizer que está prestando culto a Deus, mas o Senhor não o conhece. E o que ele faz não é culto a Deus.
Está aí a primeira grande aplicação para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. E aqui conhecer a Deus é conhecer Sua palavra, estudar as Escrituras Sagradas, ter comunhão com Ele em oração, pedir que Ele abra, desvende os nossos olhos, para que a gente entenda a Sua vontade revelada, para que eu saiba quem Ele é. O que me chama muita atenção no Evangelho de João, no capítulo 4, na narrativa da mulher samaritana, que quando Jesus diz, vocês adoram aquele que vocês não conhecem, o texto passa por um momento em que ele descreve quem ele é. Ele diz, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria. Ele diz, quem eu sou. Ele começa a se revelar para ela. E aí ela diz assim, vejo que tu és profeta. Quando ele diz, chama teu marido. Eu não tenho marido. Muito bem, disseste bem, tiveste 5 maridos e o que você tem não é seu marido. Veja que ali ela diz, eu vejo que tu és profeta. E Jesus depois diz, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Veja que quem Deus é implica na adoração correta. Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito. E ela passa então a conhecê-lo. Vejo que tu és profeta. Vejo que Deus é Espírito. Então ela passa a buscar e a aprender sobre quem é Deus. Daí ela vai poder adorá-lo da forma correta. Como nós poderíamos, irmãos, santificar o nome do Senhor se nós não conhecemos quem é o Senhor? Nós não poderíamos desejar menos do que estudar a palavra de Deus continuamente para saber quem é Deus. Conhecer. E então adorar, buscar, santificar. Porque nós sabemos quem Ele é. O Antigo Testamento descreve alguns nomes dados ao Senhor. Isso é importante porque o próprio salmista, né, ele vai dizer assim, o nosso poder, a nossa força não está em cavalo, mas a nossa vitória vem do teu nome. Ora, vem do teu nome, vem do Senhor. Quem é Deus? Como Ele se revela na Escritura? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio criou Deus. A palavra Deus ali, a palavra Elohim, em hebraico significa, vem da palavra Eloá, que significa força, poder. Em outras palavras, é o Deus que cria todas as coisas, que tem poder de criar, que tem poder de trazer, de criar do nada, de trazer as coisas que não existiam à existência. Esse Deus é o Deus que se revela em Gênesis. Aí logo depois, em Gênesis no capítulo 17, verso 1, diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, ele disse a Abraão, eu sou Todo-Poderoso. E a expressão em hebraico é conhecida e se fala muito hoje, é El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. E aqui o contexto é, ele era um homem de 90 anos, que não podia mais ter filho, e ele diz, você vai ter um filho sem poder ter filho. Eu sou Deus que pode fazer todas as coisas. Eu criei o mundo do nada, porque não posso abrir o ventre da tua esposa quando ela já não pode mais ter filho. E nem você poderia mais ter filho. Segundo o entendimento do nome de Deus, ele passa a conhecê-lo. Então ele diz, ser perfeito e anda na minha presença, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Veja, ele se revela a Abraão e ao mesmo tempo diz como ele tem que viver. Quem é Deus? É o Criador do universo. Quem é Deus? Ele é Todo-Poderoso. É tão claro que no livro de Êxodo, no capítulo 6, verso 3, diz assim, eu apareci a Abraão
a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E essa palavra aqui, Senhor, não é? Utilizada no texto, que é a palavra que não se consegue traduzir, porque os judeus, quando a Bíblia hebraica, ela não tem vogal, né? Melhor dizendo, o alfabeto hebraico é um alfabeto que não tem vogal, ele só tem consoante. E isso originalmente, algumas consoantes assumiam o papel de vogal, mas originalmente é uma gramática, é uma língua sem vogal. Foi o que aconteceu com a dispersão, os judeus sendo espalhados pelo mundo, aconteceria algo inevitável. Eles perderiam a capacidade de ler o texto. E que ocorre? Então, surgiram os chamados maçoretas, que vem da palavra maçorá, significa tradição. Esses homens, eles criaram os sinais que se tornaram as vogais do texto hebraico, que é o texto que nós temos hoje, que tem essas vogais. Entretanto, quando chegava no nome de Deus, que é esse tetragrama, que são 4 consoantes, eles não colocavam vogais, com medo de quebrar o mandamento de Deus, tomar o nome de Deus em vão, falar o nome dele sem nenhuma razão, falar o nome dele sem ter a reverência pelo nome dele. Consequentemente, eles pegaram o nome de Deus e não copiaram as vogais. Foi o que eles fizeram? Pegaram as vogais do nome Adonai e colocaram lá. Daí algumas Bíblias colocam, né? Iavé, algumas Bíblias vão traduzir como Iavé, mas não se sabe exatamente como se deve ler. O que os judeus fazem, e eu procuro fazer quando leio o texto, é quando chego no tetragrama, é ler Adonai, respeitando o princípio deles. Eles botaram ali as vogais da palavra Adonai, para que quando você lesse, você pudesse ler Adonai, não um nome de Deus que você não sabe ler, mas, né, que você não consegue mais ler. Esse nome que diz aqui que é o tetragrama, é o nome que foi revelado a Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo. Quando ele disse a Moisés, quando o Moisés preocupado, quando eu chegar diante do povo e dizer que o Senhor me trouxe para libertá-los, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Quem é o Senhor? Aí ele disse, diga, eu sou o que sou. Diga a eles, o eu sou me enviou a vós outros. A palavra que eu sou, literalmente o verbo ser em hebraico, é praticamente a mesma raiz do nome de Deus. Daí os estudiosos acreditam que a origem do nome de Deus vem desse texto, quando ele diz, eu sou o que sou, que é o Deus que é, não é? Porque esse é um princípio importante. Ele não existe apenas, ele é. Nós existimos. Quem existe tem início. Deus não tem início. Deus é. Todas as coisas existem nele. Tudo que existe, existe nele. Todas as coisas que respiram, respiram por causa dele. Ele é. E quando você diz que ele é, porque ele é imutável, aquele que é o ser, não é perfeito, é aquele que não muda, aquele que não sofre variação, aquele que é desde o início, aquele que não muda no decorrer do tempo. Ele é Deus. Eu sou o que eu sou. Eu não sofro variação. Eu não mudo na história, no tempo. Eu me revelo aos homens. Eu me dou a conhecer aos homens na história. Eu me torno conhecido pelos homens. Mas eu não mudo. Eu sou. E a palavra utilizada então no texto de Moisés nos ajuda a entender exatamente quem ele é. No capítulo 15 do livro de Êxodo, verso de 1 a 3, diz assim: quando Moisés está cantando a libertação do cativo, a libertação do Mar Vermelho, quando eles atravessam o Mar Vermelho e os inimigos de Deus são totalmente mortos ali. Ele canta e começa assim: então entoou Moisés
E os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Ele é Senhor. Ele governa. E aqui é importante dizer, irmãos, que a preocupação de Moisés, veja como é importante isso. Tem uma relação de conhecer e orar, não é? Porque você, ao conhecer Deus, o conhecimento de Deus transforma a sua oração em manifestação daquilo que Ele é. E transforma o seu pedido e dá sentido ao seu pedido. Eu quero, Senhor, que o seu nome seja santificado. Em outras palavras, santifica o teu nome. E torna o teu nome santo, não porque Deus vai ser mais santo ou menos santo, porque Ele muda, mas santifica o teu nome. Torna o teu nome no meio dos homens santo. E aqui é o desejo daquele que ora, não o ser de Deus que vai ser mudado, é o meu desejo. Senhor, eu te peço, torna o teu nome santo. Porque o que eu conheço de ti não apenas vai me fazer saber quem tu és, mas vai me fazer abrir os lábios para exaltar quem tu és e te fazer conhecido no meio dos homens. Para que todos vejam quem tu és e saibam quem tu és. O salmista no Salmo 83, verso 16 diz assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. A preocupação daquele que conhece o nome do Senhor, para que seja conhecido dos homens. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor e não dou a minha honra a ninguém. Dizer, seja santificado o teu nome, é desejar no coração que só Deus, somente Deus, seja glorificado. Seja santificado o teu nome. Meu desejo é que a glória de Deus não seja dividida com o outro, somente Ele que deve ser glorificado. Malaquias 3,6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Esses textos, irmãos, eles enfatizam a imutável fidelidade do pacto do Senhor com o seu povo. Ele, aquilo que Ele é para o seu povo. Ele se dá a conhecer o seu povo. O seu povo sabe quem Ele é. E a minha oração vai ser: Senhor, eu sei quem Tu és, mas torna o Teu nome santo. Eu quero ver o Teu nome sendo santificado lá fora. Eu sei que Tu és santo. Eu Te conheço como santo. E aqui a importância, irmãos, a importância dessa verdade. Porque quando você conhece, veja como é importante, porque muitas vezes nós temos a ligeira impressão, que quando você estuda a doutrina
não pode redundar, terminar em glória e exaltação ao nome de Deus. Muita gente chega a dizer que conhecer doutrina é dividir igreja. Não é? Acho que nós já passamos dessa há muito tempo. Nós não precisamos desse tipo de pensamento. Pelo contrário, conhecer doutrina, conhecer a palavra, é conhecer a Deus. Agora, nós não queremos doutrina para brigar, para entrar em atrito, para poder fazer guerra com os outros. Nós queremos doutrina para viver, para amar o Senhor, para amar o próximo, para viver de acordo com essa verdade. É isso que eu quero aprender. Eu quero conhecer a Deus, para andar de acordo com o conhecimento que Ele me deu. Se os inimigos da verdade se levantam contra mim por causa disso, tudo bem, não tem problema. Mas eu não quero verdade para viver debatendo. Eu quero verdade para mudar a minha vida. E ao mesmo tempo, desejar que os homens lá fora sejam transformados por essa mesma verdade. Por essa mesma verdade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, impressiona muito esse texto. Do capítulo 9 ao 11, ele trata de um dos assuntos mais complexos da Escritura. A doutrina da eleição, a rejeição de Israel e a chegada dos gentios no povo de Deus. Um dos textos mais complexos. Você tem uma ideia, no mundo reformado, várias posições são tomadas acerca desse texto. Entretanto, a profundidade dessa revelação, em que Paulo começa falando sobre a rejeição de uma criança que ainda não havia nem ainda nascido, e a escolha de uma criança que não havia nem ainda nascido. E ele diz essas palavras, porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele vai ter compaixão de quem Ele quiser ter compaixão, diz o texto. E Paulo, ele trata esse assunto com a profundidade e a reverência necessária. E ele encerra essa sessão no capítulo 11, verso 33 a 36, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem prescrutou os seus juízos? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Expressão de Paulo. Conhecer a Deus precisa redundar em abrir os nossos lábios em louvor à sua grandeza, como Paulo fez. Nós estudamos que Deus nos elege, escolheu um povo para si antes da fundação do mundo, e o fim disso é uma oração calorosa em saber que o Deus que nós servimos tem toda a autoridade e é soberano sobre todas as coisas. A oração, a primeira petição dessa oração, ela nos conduz diretamente ao âmago dessa questão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se você prestar bem atenção no texto, as três petições seguintes, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, até o fim, elas estão na segunda pessoa, e as três primeiras, elas estão na terceira pessoa. A melhor tradução seria: torna o teu nome conhecido
Torna o teu nome santo, que o teu nome seja santo. Essa é a oração dele. Essa é a expressão do coração de Jesus aqui, descrevendo esse tema. Na minha oração, eu preciso desejar isso, que o teu nome seja santificado. Faz o teu nome santo, Senhor. Enquanto que nas outras, perdoa o meu pecado. Nessas 3 primeiras, faz o teu nome santo. Santifica o teu nome, Senhor. Então, se nós analisarmos o nome de Deus, Criador e aquele que fez um pacto com o povo para redimir. Quando eu medito nessas coisas, eu quero desejar e ansiar, pedir que o Deus que eu consigo entender através da criação e da revelação seja santificado na vida dos povos. E o princípio aqui é: Deus é o Criador. Eu olho para o sol, eu não adoro o sol, eu adoro quem criou o sol. Eu olho para a lua e não me curvo diante da lua, mas diante daquele que criou a lua. Então eu conheço quem ele é. Esse é um ponto. O segundo ponto. Agora eu quero fazer o seu nome santo. Eu quero levar isso. Eu quero viver isso. Eu quero me submeter a isso. E eu quero fazer com que o Senhor seja santo no meio dos homens. O Salmo de número 8 diz assim. Salmo de Davi: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, veja bem, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é um homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Perceba, irmãos, veja que a meditação na criação me leva a adorar o Senhor. Olhar para as coisas que Deus fez me faz adorá-lo, orar, buscá-lo. Aplicar isso teologicamente. Quando eu olho para os céus, eu pergunto: quem é o homem? O que pode fazer o homem? O salmista Davi, perseguido por inimigos, num vale cercado por inimigos, diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem daquele que fez os montes, os céus e a terra. A meditação, o saber que Ele é o Criador, traz implicação direta na minha alma. Quem é Deus? Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele tem domínio sobre todas as coisas. O salmista ainda diz: fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e dá-lhe de glória e de honra o coroado. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Toda a obra da criação, Deus está dizendo o teu nome, o nome dele é magnífico em toda a terra. Eu preciso reconhecer isso.
Como eu vou reconhecer isso se eu não o conheço? Agora eu sei que Ele é o Criador. E a doutrina da criação vai transformar a minha reflexão numa oração de acordo com aquilo que Ele é. De acordo com aquilo que Ele é. Meditar na criação e na obra da redenção nos levaria a essa conclusão direta. Quem é Deus? O que Ele é? A fé da minha vida me faz buscá-lo com sinceridade, me faz buscá-lo com fervor, me faz amá-lo com toda a profundidade do meu ser. O que Ele é? Tem me feito mudar. A oração, ela implica em uma paixão, um desejo do coração, em um sentimento interno. Porque esse conhecimento precisa primeiramente afetar a minha vida. Quando isso acontece comigo, eu posso abrir os lábios em oração. Olhar para a criação e orar. Porque o Criador do universo é o meu Deus. Em que sentido, irmãos? Em que sentido nós dizemos o nome de Deus? Qual a intensidade da nossa relação com aquilo que nós conhecemos? Quem é Deus para você? Fruto do seu pensamento, da sua imaginação, dos seus conceitos? Ou é fruto da revelação de Deus? Aquilo que Ele diz comigo. Então jamais nós poderemos voltar a essa oração. Imaginar, santificado seja o teu nome, sem entender exatamente que o nome dele revela quem ele é e o que ele faz. E o desejo de ter o nome dele santificado é o desejo que passa pelo princípio de que quem ele é afetou a minha vida, as minhas emoções, e eu passo a desejar. Santifica o teu nome, Senhor. Santifica o teu nome. Torna o teu nome santo no meio dos homens. Que haja temor nos nossos lábios quando falamos o nome de Deus. Que não usemos as coisas e os nomes de Deus para fazer piada, brincadeiras, tomando o nome dele em vão. E nós, aqui me refiro às crianças que estão conosco, cuidado que vocês devem ter. Na escola, com os amigos que fazem piadas com o nome de Deus, não faça parte desse tipo de coisa. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso e ninguém pode brincar com o nome dele. A minha oração e a sua oração deve ser o contrário. Que as pessoas não façam mais piada com o teu nome, mas que elas te conheçam como eu te conheço. Santifica o teu nome no meio das nações, no meio de povos, porque eu te conheço, Senhor. O teu conhecimento, o conhecimento que você tem de Deus, ele é apenas intelectual? É o conhecimento que você usa nos embates teológicos?
Ou você faz como Paulo, que irrompe em louvor e glória ao Senhor por causa do conhecimento que ele tem. Esse conhecimento desceu para o seu coração, ele está aqui na sua alma, ele muda o seu modo de ver, de se relacionar. O que tem transformado na sua vida? E por último, você tem desejado intensamente ver o nome dele santo, santificado. O que você tem feito para tornar o nome de Deus santo? Para que os homens vejam a santidade. Como tem sido a sua vida? Orar em nome do Senhor é submeter-se a Ele. Desejar que o nome dele seja santo é desejar que aquilo que ele é e faz e que você conhece na alma seja manifestado diante dos homens. Puxa, que maravilha você poder imaginar alguém olhando para a natureza e exaltando o Senhor, porque sabe quem Ele é. Um dia, um pastor, um membro de uma determinada igreja, qual era pastor, morava em Olinda, numa região muito bonita, no alto de Olinda, e ele tinha uma casa, uma piscina, e ele dizia para mim o seguinte: ele me ligou, era umas 6 horas da tarde, 5 e meia. O pastor, eu estou aqui na minha casa, sentado na beira da piscina. Resolvi ligar para o senhor porque uma coisa encheu meu coração. Deus, que foi, irmão? Eu estava vendo aqui o pôr do sol. Minha alma se encheu de prazer diante do Senhor. E ver que o Senhor que faz o sol nascer, se pôr, que tem o domínio sobre tudo, que criou todas as coisas, que me permite ter essa visão. E ele disse: eu estou aqui exaltando o nome do Senhor por algum instante. Que bênção, irmãos. Que bênção. Saber quem Ele é significa que você pode adorá-lo como Ele é. Sem dúvida. E por último, deixa eu apenas fazer essa última aplicação. A minha preocupação nos nossos dias com a igreja do Senhor aqui, somente em Recife, no lugar onde nós vivemos, é com essa forte ênfase na falta de conhecimento e na adoração sem conhecimento, no culto sem conhecimento. Ora, como a igreja vai adorar verdadeiramente se ela não conhece quem é Deus? Acaso nós vamos adorar aquele que nós não conhecemos? Acaso eu vou adorar aquele que eu não sei quem é? Você pode até ter sido salvo por ele. Não há dúvida disso. Deus salva muita. E acontece muitas vezes isso. Mas você precisa buscar conhecê-lo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai adorar de modo correto, de modo divino, de modo em que o nome dele é santificado. Sem conhecimento, isso não é possível. Ora, por que o oba-oba no culto? Por que tanta gente irreverente, tanta irreverência no culto? Porque eles não estão diante de um Deus que é fogo consumidor e que exige que o seu povo o adore com reverência. Eles não têm consciência daquilo que Pedro viu quando, depois de pescar,
e disse, depois de receber a ordem de Cristo, para que ele lançasse a rede e pega aquela multidão de peixe e volta, quando ele chega diante de Cristo, ele se prostra diante dele e diz: Senhor, aparta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não tinha consciência que teve Isaías quando viu a glória de Deus. Ai de mim, Senhor, estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque falta conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós vamos adorar do modo digno de Sua palavra, Sua vontade real. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te damos graças por Tua palavra nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por Sua infinita misericórdia, nos ajude a Te conhecer como Tu és. Revela-te a nós por meio da Tua palavra. Isso te pedimos, desvenda os nossos olhos, Senhor. Coloca o prazer no nosso coração de buscar a Tua face, de Te conhecer, de estudar a Tua palavra, de saber quem Tu és, ó Deus, a fim de que possamos, com o Teu povo, Te conhecer. E ao Te conhecer, saber quem Tu és, conhecer-Te pelo nome, poder orar: santificado seja o Teu nome, Senhor, o Teu nome. Ajuda-nos a orar essa verdade, a buscar essa verdade e a viver de acordo com esta verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.